Bom dia, graça e paz, mais uma semana e hoje nós continuaremos falando de Mateus 24, capítulo 32 ao 35. O subtítulo é A Lição da Figueira, o Dia do Senhor. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas. Versículo 34. Com toda certeza, eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tradução King James, voltando aqui então para o ensinamento de Cristo ali no Monte das Oliveiras, em particular com seus discípulos. Jesus chama a atenção a respeito da parábola da figueira. A figueira representa, dentro do contexto teológico tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, a figueira representa Israel, o povo judeu. E ele faz uma comparação falando quando então seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Então a figueira era uma referência ao povo judeu, que quando a figueira entrava nesta fase que os ramos estavam se renovando e as folhas começavam a brotar, sabiam que o verão estava próximo. E essa conjectura de parábola sobre a figueira, ele então conclui que no versículo 33, ele diz: da mesma forma vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas. Então Jesus falando a respeito do seu retorno, dos fatos que foram preditos e prenunciados, que antecederam os versículos anteriores de Mateus 24, ele diz então, como assim a figueira que dá ali o seu fruto, a sua folha começa a crescer e o verão está próximo, assim serão os acontecimentos. Lembra que eles pediram os sinais, pediram quando aconteceriam essas coisas, os discípulos em particular. Lembra que a igreja, a eclésia, os discípulos, quando houve essa grande perseguição em Jerusalém, a guerra de Jerusalém, Roma perseguiu também os cristãos e deu tempo para que então a igreja se pudesse, quando ouviu esses rumores, fugiram para tentar literalmente então expandir e salvar as suas próprias vidas anunciando o evangelho de Cristo. Então no 34 ele volta a dizer: com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. Esta geração a qual Jesus está informando é a geração que está debaixo do domínio do pecado. É a geração de Adão e Eva. É a geração que, na verdade, de lá para cá, continua debaixo do pecado. Não foi livre, literalmente, do pecado. Então, ele está dizendo que esta geração pecaminosa, que esta geração que vem trazendo no seu DNA a condenação, o juízo de Deus, a ira de Deus sobre si, ainda que todos esses fatos e eventos que irão ainda acontecer alguns, e um deles é a volta de Cristo. Então essa geração não se passará. Então a gente pode entender que no versículo 34, a palavra que Cristo está se tratando é falando dessa geração perversa, dessa geração que literalmente vive debaixo do pecado e que na verdade não está preocupada com o fim, mas preocupada com o seu próprio ventre. Diante disso, Jesus então afirma que esta geração ela vai ser notória todos esses fatos descritos em Mateus 24, tá? Porque a próxima geração, nós podemos até conjecturar, será os santos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro.
E de fato esta geração é a geração atual, desde Adão e Eva, que é uma geração caída, uma geração que veio do pecado, condenado pelo pecado. A lei literalmente a condenou, subjugou, mas com a implantação do reino dos céus, o evangelho, ou evangelion, que significa a boa notícia, para esta geração atual que nós temos aqui desde Adão e Eva, ela tem uma boa notícia que é Cristo Jesus, que livra o homem da condenação e a mulher da condenação eterna para aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Por essa razão, que esta própria geração testemunhou ali a crucificação de Cristo no Calvário. E naquele exato momento, todos que estavam ali viram Jesus Cristo e a ira de Deus se manifestar sobre sua vida como expiação, como uma redenção àqueles que foram chamados e escolhidos por Cristo Jesus. O sangue de Cristo não foi derramado para aqueles que não serão salvos, porque se o sangue de Cristo foi derramado pelos nossos pecados, ele é eficaz em expiar literalmente o nosso pecado diante de Deus. E isso é literalmente fato, porque se o sangue de Cristo expiou uma vez, está literalmente expiado. É claro que muitas pessoas argumentam que é impossível. Claro, com a nossa natureza, o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou. O homem, dentro da sua pequena mente, acha que pode controlar a sua própria vontade. O apóstolo Paulo diz que o espírito dele estava pronto para servir e desejava servir a Deus, mas os seus membros, as suas extremidades, estavam aptas para pecar. E diante deste fato, o que fazer diante do pecado? E aí, Paulo nos ensina que, literalmente, em Romanos 6, é Deus que nos justifica. Aqueles que estão em Cristo Jesus pela fé, Deus declara que somos justos diante dele, em razão do sacrifício de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, tanto dos judeus como do grego. De fato, se alguém achar que por suas obras ou por sua vontade acha digno de se encontrar no reino dos céus, lamento lhe dizer, é uma ideia e uma ideologia que, na verdade, ela pode ser terrena e humana e até mesmo diabólica, uma forma de te enganar. Mas aqueles que realmente ouvem a palavra vão reconhecer isso de fato, que o pecado é algo que literalmente está constantemente em nossa vida. Então, quando Cristo morreu, ele não morreu só pela questão do pecado adâmico, mas também morreu por todos os nossos pecados. E se ele morreu por todos os nossos pecados, até aqueles que nós futuramente poderemos acontecer de pecar, este também foi literalmente expiado pelo sangue de Cristo. Então, a ideia de dizer de repente, ou a visão de repente de dizer que Deus está alienado em razão da vontade do homem, achando que o homem é capaz de controlar as suas vontades, não consegue. Você sabe disso. Você consegue largar um vício? Muitas vezes não. Se não for a ajuda de Deus e o Espírito Santo, não consegue. Então, por isso que Jesus Cristo, ele entregou a sua vida, deu a sua vida à morte, pagando um alto preço. Ele pagou, não você vai pagar, mas Cristo pagou o alto preço. Você e eu não temos nenhuma condição de satisfazer o caráter, a justiça, as atribuições de Deus, que ele literalmente, Deus é antagônico ao pecado e diante do pecado ele vai manifestar a sua ira. Porém,
aqueles que estão em Cristo Jesus, que ouviram a sua voz, foram chamados por Cristo, aqueles que na verdade ouvem a palavra e sentem a necessidade, mesmo sabendo que é pecador, Deus então coloca no seu coração a necessidade do arrependimento, da confissão, de ter a intimidade, pedir misericórdia. Por isso que o Espírito Santo, em Romanos 8, eu já disse para você ler isso, Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo intercede por nós, nos auxilia com gemidos inexprimíveis em relação às nossas fraquezas. Diante disso, amados, de tudo isso que eu estou argumentando, esta geração pecaminosa, ela conseguiu enxergar o seu Salvador. De uma forma ou de outra, lá no final nós vamos ver que mesmo aqueles que não aceitaram, mesmo aqueles que não foram tocados, mesmo aqueles que não foram chamados, irão reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Isso é fato, isso é algo que está vindouro, isso acontecerá de forma escatológica. E por isso ele diz então até de forma singular, no versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então o céu que existe e a terra que existe vai passar. Ou seja, tudo aquilo que é desta vida não é eterno. Ela irá acabar, mas as palavras de Cristo irão se cumprir, cada uma delas. E uma delas é a promessa de nós, que fomos chamados e eleitos por Cristo, ouvir o tocar da trombeta e ter o corpo transformado em um corpo incorruptível e habitar com Ele para a eternidade. Que maravilha! Vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra maravilhosa? Vamos? Senhor Deus, Pai querido, diante de Ti estamos somente pela Tua misericórdia. Quando então ouvimos a Tua palavra e vemos como é esclarecedor. Senhor, assim como a figueira, que as suas folhas brotam e que os seus ramos renovam-se, e ali então está próximo o verão. Diante desta argumentação deste texto e olhando para o contexto secular do dia a dia, vemos que esses princípios de dores, literalmente, vão se aproximando o fim. E diante de tudo isso, nós vemos o teu cuidado, a tua soberania em tratar com aquelas pessoas que, na verdade, antes da fundação do mundo, como diz Efésios, o Senhor já havia chamado, o Senhor já havia justificado e o Senhor já havia santificado. Por isso que João e os seus discípulos escrevem nos livros sinóticos tanta convicção que nenhum deles hão de se perder senão o filho da perdição. Por isso, Pai, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, porque é sabido que não é por obras, não é pela nossa vontade, não houve de repente um momento de lucidez em nossa mente porque vivíamos debaixo do pecado, como diz Romanos 3. Nós éramos literalmente debaixo do pecado, destituído da glória de Deus. Todos nós não podíamos ver a glória, mas diante da graça, a cariz, o favor de Deus para aqueles que não merecem, fomos então enxertados não na figueira que representa Israel, que representa a lei, a antiga aliança, mas literalmente enxertados na videira que é Cristo Jesus. E nós, como era uma vara literalmente ressecada, sem vida, sem frutos, agora em Cristo Jesus nós somos limpos pela palavra. E esta palavra brota em nós frutos de arrependimento. E literalmente todos os dias precisamos ser limpos. Entender a obra salvífica na cruz do Calvário é entender que a obra foi perfeita e a expiação do pecado foi apagado de forma definitiva. Ainda que venhamos pecar, ainda que venhamos talvez falhar alguma vez, mas Deus, literalmente Deus, com a sua misericórdia e seu amor e justiça, pautado no sacrifício do seu Filho, Ele literalmente não nos trata mais segundo os nossos pecados, mas fomos tratados pela graça de Deus, porque a graça
superabundou o pecado, superabundou a morte, e hoje podemos então viver diante de Ti através da fé. Por isso que sem fé é impossível Te agradar, Senhor. Pedimos todos os dias mais fé em nosso coração, para que possamos a cada dia que nós podemos viver, entendemos que somente pela fé estamos em Ti. É o que Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja contigo esta semana. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Paz.